A paz do Senhor, jovens. Estamos aqui em mais um domingo para aprendermos da palavra de Jesus Cristo, na nossa lição de número 10, que tem por título As lutas dos hebreus no tempo da conquista, né? O nosso texto do dia está em Salmo 44, versículo 3, que diz: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. A nossa síntese é Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Mas antes da gente começar aqui a nossa lição, a nossa introdução, gostaria de convidar você para fazer uma oração, para a gente dar início aqui o decorrer, né, da nossa lição. Amém? Oremos. Pai bondoso, Pai todo-poderoso, na tua presença estamos, Senhor Jesus, para te louvar pela oportunidade que nos dá de participarmos de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Aula essa que tem nos ensinado a cada dia aos teus mandamentos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai querido, nesta manhã. Esteja conosco, Senhor Jesus, e abençoe aquele que estará assistindo esta aula, meu Deus. Que o Senhor possa abençoá-los e possa estar falando ao coração de cada um, que lições nós possamos tirar desta aula, Pai querido, para a nossa vida. E assim eu te agradeço pela vida de cada um dos nossos alunos. Em nome de Jesus. Amém. Os nossos objetivos da nossa lição é explicar, né, como foi a conquista dos reinos do sul de Canaã e quais os milagres contemplados nessa conquista pelo povo de Deus. E também expor como foi a conquista dos reinos do norte pelo povo de Deus, né? E quais as circunstâncias dessa longa guerra. Também conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus, né? Deus operando o milagre mais uma vez na vida do povo de Israel. Nosso texto bíblico se encontra em Josué capítulo 6, capítulo 10, versículos 6 ao 8, que diz assim, e depois o 12 ao 15, que diz assim: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires a tua mão de teu servo, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Agora, a partir do versículo 12 até o 15. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Então aqui nós podemos ver, né, a vitória, né, do povo de Deus, juntamente com os gibeonitas, em cima dos reinos do sul, né, que eram os amorreus, como nós podemos ver aqui. A nossa introdução, como nós já podemos verificar, estudado em aulas anteriores desse trimestre, nós podemos ver que Israel ele peregrinou pelo deserto durante 40 anos. Quando chegou os 40 anos, eles foram passar pelo Rio Jordão para então iniciar a conquista, né, da Terra Prometida. No entanto, quando eles chegaram às margens do Rio Jordão para entrar em Canaã, o povo ainda não estava
estava de todo preparado, ou da maneira, né, que Deus queria que eles estivessem. Então, acho que dessa forma o Senhor permitiu que novas provações viessem, né? O povo sabia que enfrentariam guerras difíceis. A primeira delas contra Jericó. A gente pode falar, mas Jericó foi um milagre de Deus. Sim, foi um milagre. O povo não teve que usar a espada? Teve, porque Deus falou que era para ferir todos. Só se salvou naquela cidade a família de Raabe, como nós conhecemos a história e já estudamos aqui anteriormente. E para que os hebreus continuassem aprimorando, né, a relação com Deus, o primeiro obstáculo natural que eles enfrentou, como a gente diz aqui, foi o Rio Jordão. Depois vieram os muros, como eu comentei agora, de Jericó. E agora veio outra aflição que foi necessário o povo de Israel perder a guerra contra Ai, como nós já vimos aqui em outra lição, na lição de número 8. Cada etapa, Deus ensinava uma lição para Israel. Na caminhada, Deus ele é um excelentíssimo professor, né? Ele vai ensinando o povo. A próxima recaída é a imprudência da decisão tomada em receber inimigos, cananeus como amigos, e celebrar um tratado de paz e proteção mútuas com os gibeonitas. Esse acordo tratado aqui foi uma estratégia ousada dos gibeonitas, né? Nós vermos aqui no capítulo 9, nós iremos ver que foi uma estratégia ousada. Eles enganaram a Josué para firmar esse acordo. Mas eles fizeram isso por temer a mão do Senhor sobre eles, porque eles tinham conhecimento de tudo quanto Deus tinha feito por Israel. Então, ele pegou, foram ao encontro de Israel, fingindo ser forasteiros, né, pedindo asilo, né, como nós podemos dizer hoje, e Josué concedeu. E todas essas provações que o povo passou, as proporções que aconteceram, produziam em todo o povo hebreu novas experiências que faziam com que eles melhorassem diante do Senhor. Assim somos nós. Na nossa caminhada diária, nós temos experiências. Experiências essas que tem que nos levar a melhorar diante do Senhor, a estar melhor na presença dele a cada dia. Uma pergunta que eu deixo para vocês aqui agora. Por qual razão aqueles que andam com Deus precisam frequentemente passar por provações? Pensem aí. Enquanto isso, eu vou dizer aqui para vocês uma frase de John Lewis, né? C.S. Lewis, que é Cleveland Sterling Lewis, que é Cleaver Staples Lewis. É isso aí. Ele diz assim, ó, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo dentro de nós. Quão profundo é essa frase que ele diz? Deus, ele fala quando nós estamos bem, ele fala em qualquer momento, né? Mas nós ouvimos a voz do Senhor como sussurro, né? Quando vai tudo bem. E às vezes não damos a importância, não paramos para observar. Ele fala todos os dias lá no nosso subconsciente. Mas quando nós estamos em sofrimento, nós estamos na luta, parece que ele não fala, né? Mas ele está falando. Ele está mostrando através do sofrimento, muitas vezes, que nós devemos confiar nele, que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança nele, sermos dependentes dele, né? De certa forma, o sofrimento ele faz bem para o homem. Conforme disse o salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendestes os teus estatutos. Quantas pessoas não têm que passar por aflições na vida para que venha atentar-se à palavra de Deus? Deus está falando quando está tudo bem, mas a pessoa não dá ouvido. Mas quando Deus põe o sofrimento, permite o sofrimento na vida dela, ela se atenta aos mandamentos do Senhor, se atenta à palavra de Deus, né? Então, que nós não vamos esperar o sofrimento afligir-nos, para que viemos buscar a presença do Senhor. Vamos buscá-lo enquanto é tempo,
né? Os dias são difíceis, mas a vitória ela vem do Senhor. Israel, então, voltando à pergunta aqui, né, antes de continuar, por qual razão aqueles que andam com Deus precisam frequentemente passar por provações? Já disse isso em aulas anteriores. Para nos aproximarmos mais de Deus. Para, como disse o salmista, aprender com os mandamentos, aprender com o Senhor. Por isso nós passamos por provações em nossas vidas. Amém? Então, Israel precisava passar por todos esses obstáculos para que Deus fosse observando a nação e tivesse certeza de que eles estavam convertidos, né? Ao contrário de seus pais que subverteram, né, no deserto. Observe também que Deus tinha interesse no povo de Canaã. E esse sofrimento era importante para que os remanescentes lá após o Jordão, né, dos que moravam após o Jordão, se voltassem para ele. Deus estava mandando um recado para aquelas nações, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. Os feitos do Senhor chegavam aos ouvidos deles. Os hebreus, nessa caminhada de 40 anos, na verdade, mais para o final, né, da nova geração, eles entenderam a mensagem do Senhor e se tornaram-se prosélitos. Já os habitantes que estavam além do Jordão, muitos endureceram, né, os reinos endureceram seus corações. Ao longo da história, nós vemos que Deus buscou um meio de salvar os homens. Nós vemos que Deus, ele falou ao povo, mandou mensagem, mas o povo endureceu o coração. Quão duro muitos corações têm sido, né? Mas Deus avisa, Deus dá a oportunidade, mas muitos não estão dando a importância ao Senhor. Com tudo isso, eles estavam acontecendo pela chegada dos conquistadores dos hebreus, ou seja, pulei aqui, desculpem. No ponto 1 aqui, né? Vamos ao ponto 1 aqui, que é os reinos do sul, aí Josué capítulo 10. Os inimigos, no ponto 1 aí, os inimigos do sul. Vamos começar falando do reino do sul. Quem eram os reinos do sul? O reino do sul, eles foi dividido em dois, aqui como a gente pode ver, norte e sul. O reino do sul foram os 5 primeiros reis que foram cercar as cidades dos gibeonitas e que Josué subiu para os ajudar devido ao pacto selado, né, anteriormente. E quando Josué subiu, ele não foi, como eu posso dizer para vocês, por livre e espontânea vontade, né? Ele foi porque ele tinha um pacto, ele não poderia desfazer, né, aquilo que ele tinha feito. Então ele foi ao encontro, como nós podemos ver no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 10. Enviaram, pois, homens de Gibeão, ou seja, os gibeonitas, a Josué, ao arraial de Gigal, onde estava Josué, né, dizendo: não retires a tua mão de teus servos. Porque o pacto que eles fizeram, Josué ele iria dominar aquela cidade. Ia chegar o momento que Josué iria dominar aquela cidade. E eles temeram por isso e foram ao encontro de Josué, firmaram aquele pacto. Então Josué falou que não os aniquilaria. Então eles passaram a ser servos do povo de Deus. Né? Eles passaram a ser servos. Como diz lá no capítulo 9, no versículo 6, né? 26. 25 e 26. E eis que agora estamos na tua mão. Os gibeonitas falaram para Josué: fazes aquilo que te pareça bom e reto e que não nos faça. Assim, pois, lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, ou seja, passaram a servir o povo de Deus. Né? Os reis sulistas, que eram de Jerusalém, Hebron, Jamurte, Laquis e Egron, cercaram as cidades dos gibeonitas. Os gibeonitas mandaram, então, mensageiros a Josué, que de pronto, né, de acordo com o que eles tinham firmado, o acordo subiu de Gilgal para a cidade dos gibeonitas, de Gibeão, para combater esses 5 reis. Eles marcharam, né, durante a noite e pela manhã, de surpresa, eles atacaram os reis sulistas, né, derrotando, está em Josué 10 e 9. Israel não tomou, como eu disse aqui, a iniciativa, mas foi uma medida
uma reação, né, de agressão injusta. Porque 5 contra 1, vamos dizer que é injusto, né? Não vale. Imagina você brigar com 5, é desproporcional. E isso fez toda a diferença no campo da diplomacia. Josué, ele era inteligente, ele sabia manter a paz, né? Ele era um bom diplomata também, apesar das guerras que ele venceu, né? Do enfrentamento que ele teve. Uma lição que nós podemos tirar daqui é que às vezes atitudes precipitadas, como do concerto de Josué, que não teve uma busca, não buscaram ao Senhor antes de fechar esse concerto, levou a essa luta contra os 5 reis do sul. E às vezes na nossa vida nós tomamos atitudes precipitadas que nos levam a ter lutas, a ter batalhas desnecessárias, mas não necessariamente que Deus não estará conosco. Deus ele vai estar conosco sempre. E ele honra os teus filhos. Então, por mais que às vezes nós tomamos alguma atitude sem procurar Deus, Deus vai procurar nos tirar dessa situação. Assim foi com Josué, né? Deus tirou eles dessa situação, deu a vitória para eles. Então, foi mais um território conquistado graças à intervenção divina, que nós vamos ver aqui no tópico 2. Deus luta por Israel. Que após a subida, eles estavam com dificuldade, né? Vou ler aqui o que eu anotei para vocês, que é interessante. Ó. No versículo 8 do capítulo 10, Deus ele dá uma demonstração muito grande de fidelidade a Josué. E Deus ele demonstra a fidelidade com aquele que é fiel. Mas tem um ponto importante aqui também. Josué ele tinha muita fé, ele estava cheio de fé. E a sua fé, Deus honrou. Deus demonstrou a fidelidade através da sua fé. Deus deu a vitória para eles. E Josué viu o Senhor operar mais uma vez de uma maneira extraordinária. Nós vamos falar aqui. Josué já tinha passado outras batalhas, já tinha visto a mão do Senhor. Ele trazia a lembrança do povo sempre do que haviam acontecido, né? Então, quando Josué ele confia no Senhor, Deus ele faz o milagre. Nós podemos ver em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, quando a gente está apertado numa luta, numa batalha, Deus tem essa palavra para nós, de que Ele pelejará por nós. Mas Ele quer a sua confiança nele. Você está pronto para depender dele, ser confiante dele? Se você tiver, Ele pelejará por você. O nosso Altíssimo, o nosso Deus, ele assume o controle e provê tudo o que é necessário para a vitória. A nós compete apenas confiar nele, como eu disse. Os grandes acontecimentos realizados por Deus, nessa guerra aqui que nós vamos falar, é uma demonstração de grande soberania, né, de grandeza do nosso Deus. Quando aqui no versículo 10, no versículo 11, que fala assim: sucedeu que fugindo eles de Israel, né, o exército inimigo estava fugindo, Deus mandou uma chuva tormentosa de granizo, né? E isso fez com que matasse a maioria dos soldados. A maioria não foram mortas pela espada do povo de Israel, mas sim pelas pedras que caíram. Deus, né, enviou essas pedras para aniquilar aquele exército. Podemos ver também aqui, ó, a partir do capítulo 12, outra intervenção do Senhor. Que quando Josué fala para o sol se deter em Gibeão e a lua lá no vale de Aijalon, Deus, ele ouve a voz do teu servo e ele faz valer aquilo que o servo dele falou. Nós temos essa intimidade com o Senhor para que aquilo que nós falarmos, Deus pode vir e confirmar,
como ele fez com Josué? Como nós estamos? Como tem sido a maneira em que nós estamos exercendo a nossa fé? Né? Que isso aqui é ter fé. Imagina você olhar para o céu e falar, sol, fica aí. É ter muita fé. É ter muita fé. E isso demonstra que Josué conhecia Deus, né, de verdade. No ponto 3 aqui, nós vamos ver quem eram os homens maus. No capítulo 10, 11 e 12 do livro de Josué, ele traz uma batalha sangrenta, né? As batalhas mais sangrentas, eu acho que acredito que da Bíblia estão relatadas aqui, porque Deus manda aniquilar esses povos, né? Para a conquista da Terra Prometida. Só que tem um ponto importante, que até está na nossa lição, que diz assim, ó, a justiça de Deus estava trazendo a recompensa devido aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Aqueles povos em que estavam lutando com o povo de Deus não eram povos bonzinhos, né, vamos dizer assim. Eram povos impiedosos. E Deus já havia demonstrado através da trajetória de Israel para que aquele povo se arrependesse, se humilhasse de certa forma. Mas esse povo, eles não simplesmente não deram ouvido, não se redimiram dos seus pecados. E muitos reis, como os reis do norte, né, os 7 reinos do norte, se voltaram depois, mesmo sabendo do que Deus já tinha feito com o povo de Deus em Jericó, em Ai, na cidade de Ai, na cidade dos Gibeonitas, contra os reinos do sul, eles se levantaram contra o povo de Deus. Assim também é o nosso inimigo. Ele pode ser derrotado todos os dias, mas ele sempre vai voltar. Ele sempre vai tentar tirar a sua paz, a sua alegria, né? Então, o povo aqui, os reinos do sul e do norte, eram povos impiedosos. E Deus já havia mostrado para eles. Então, nós podemos ver e achar que, às vezes, nossa, mas Deus era muito sangrento, mandava matar tudo. Não, mas tinha um porém. Deus havia avisado antes, né? Então, eram homens maus, eram nações perversas, nações que abominava, que trazia abominação aos olhos do Senhor. Então, esses eram os povos que estavam lutando contra o reino de Deus, o povo de Deus. Entrando no tópico 2 aqui, nós vamos agora falar dos reinos do norte, os 7 reinos do norte. Quem eram os 7 reinos do norte? Os 7 reinos do norte eram, deixa eu pegar aqui para nós, eram os heteus, os gigazeus, amorreus e cananeus, os perizeus, heveus e jebuseus. Então, o mais conhecido deles aqui eram os cananeus, né, que representavam todos os habitantes daquela terra. A Guerra do Sul ela foi rápida, né? Foi uma guerra mais rápida, de alguns dias apenas, mas a Guerra do Norte ela foi uma guerra extensa, uma guerra longa, uma guerra cansativa. Nem todos os momentos em que nós temos de guerra na nossa vida, de lutas, umas são rápidas, outras não, outras são demoradas, mas Deus tem aprendizado para nós em cada uma, né? Nós temos que dar ouvido. Então, aí, ó, Deus reúne os inimigos do norte. Se os exércitos dos reinos do sul eram muitos, o do norte reunidos em um grupo ainda muito maior. De acordo com o historiador Flávio Josefo, né, ele diz que que os exércitos do norte conseguiram reunir aproximadamente 300 mil homens de infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra. Ao passo que o escritor bíblico diz que de uma forma, né, bem exagerada assim, que o número deles podia ser comparado aos grãos de areia, né, na praia do mar. Em Juízes 11:4, vamos ler aqui? Juízes 11:4. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidões, como a areia que está na praia do mar.
e muitíssimos cavalos e carros. Então está aqui em Josué capítulo 11, versículo 4, né? E diz que eles podiam ser comparados com grãos de areia de tantos homens, né, para lutar. E o engraçado é que mesmo depois de ouvirem sobre a mão de Deus acompanhava o povo os hebreus, o povo de Deus, eles ainda se reuniram para pelejar, né, contra o povo de Deus. Mas o Senhor ele disse para Josué, capítulo 11:6 aí, ó, não temas diante deles. Por que Deus disse não temas? Porque o Senhor era com ele, Josué sabia disso. Nós devemos ter o Senhor conosco a todo momento. Nós temos que saber, né? Deus marcou essa guerra com eles aqui, Deus marcou a hora, né, da vitória, no versículo 6 aí, ó, amanhã, a esta hora, eu os darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Isso aqui já é quando ele vai dar a vitória sobre os reinos do norte. Mas essa guerra, ela durou por muitos anos, muitos anos. Nosso Deus, ele nos surpreende, ele trabalha de formas diversas, né? Ele é fora do raciocínio humano. Como a gente vê a abertura do mar, a abertura do Jordão, a derrubada das muralhas, a vitória contra os reinos do sul, a chuva de pedra, o sol parou, a lua parou. Então Deus trabalha de forma que o homem não compreende, né? As estratégias dele é perfeita. Ora ele trabalha com a natureza, ora ele age com o tempo, de maneira que ele vai dando a vitória para o seu povo. Ele vai nos dando a vitória. A cada vitória é uma história e um milagre divino. A trajetória do povo de Deus, a cada história que era contada, era escrita, o milagre do Senhor estava ali. E até hoje para nós. Nós lemos as Escrituras, nós podemos, nos maravilhamos com os ocorridos, né, com os fatos que Deus trouxe, que Deus fez a eles. E hoje não é diferente, Deus continua fazendo maravilha em nosso meio. Indo aqui para o nosso tópico 2, no tópico 2 do 2 aqui, né? As armas das nossas milícias não são carnais. E nós já estudamos aqui também, né? Que nós devemos nos revestir um capacete da salvação. Nós devemos, né? Lá em Efésios 6, nós já estudamos aqui, já falamos, que as nossas armas elas devem ser no âmbito espiritual, né? E na nossa caminhada de cristão, como nós podemos ver nos crentes de Coríntios, né? O apóstolo Paulo lá ele menciona que as coisas mais importantes para os crentes são a natureza espiritual, lá em Efésios 6, né? Haja visto que não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Com isso, ele ensina que as armas necessárias para vencer as fortalezas espirituais devem trazer, né, consigo o poder de Deus. Porque somente com o poder de Deus é que nós vamos vencer. E não com as armas humanas, estratégias humanas. Isso aí nós podemos encontrar em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, né? No povo aqui de Israel, tem uma expressão que fala feriram ao fio da espada, né? Ela é usada em Josué capítulo 6 e 21, do 8 e 24, no 10 e 11. Vamos ler um deles aqui, no 10 e 11. Aqui, ó. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Heron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras de Azeca. E morreram, e foram muitos mais do que morreram as pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Ou, algumas traduções, feriram ao fio da espada. Essa expressão, ela parece, né, ser extremista, muitas das vezes, mas isso tem um significado, né? Se observarmos que o povo de Israel, eles eram escravos. Eles saíram do Egito, eles eram escravos no Egito, saíram do Egito, caminharam 40 anos e eles estavam conquistando a sua terra, né? Em muitas batalhas, o instrumento de guerra deles eram espadas forjadas de bronze, né? Elas tinham em torno de 25 a 30 centímetros. Eles usavam lança. Vamos falar aqui, né, das armas: a espada, lança, arcos,
Possivelmente eles usavam fundas, dardos, tudo que eles podiam, dessa forma mais rústica, é o que eles usavam. Eles não tinham poder bélico, né, assim, como tinham os reinos do sul, os reinos do norte. Então, Deus mostra aqui também que não são as armas humanas, né, que trazem a vitória. E isso a gente não pode comparar esse arsenal bélico, né, dos cananeus, que é os reinos do norte, com as que eles tinham. Os espias enviados por Moisés lá atrás, né, antes, décadas antes, eles já haviam observado esse detalhe das armas do povo, né? Além do tamanho dos inimigos, eles eram grandes, as cidades eram grandes, fortificadas, mas existia um diferencial entre o povo de Deus e os seus inimigos, pois buscavam ao Senhor, ou seja, nós cristãos, nós devemos buscar ao Senhor, assim como o povo de Israel, porque era Deus que trazia a vitória, Deus dava a resposta, né? A resposta vinha sempre de Deus, a palavra final era do Senhor, e nós devemos ser isso. Um fato curioso é que o Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros. Josué capítulo 11, versículos 6 e 9, diz assim, ó: E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã a esta hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jarretarás, e os seus, ou ferirás, né? E os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente com ele as águas. E o versículo 9: E fez Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos feriu e os seus carros queimou a fogo. Então, por que Deus mandou eles fazer isso? Eu fiquei pensando, por que Deus não mandou o povo de Israel pegar esses cavalos, essas armas e usar para si? Interessante, né? Mas nós podemos ver. Aí eu fui estudar um pouquinho, buscar algumas respostas, e encontrei lá no Salmo 20, e versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra, como foram. Mas tudo isso com base na fé, não em força física. Não eram as armas de combate que Deus queria que eles vencessem a guerra, mas era a confiança no Senhor. Nós devemos ter confiança no Senhor e estarmos alicerçados na palavra, ser firmes, dependentes do Senhor. Se confiarmos simplesmente nas nossas mãos, na nossa palavra, na nossa capacidade, nós podemos perder, nós podemos sucumbir a este mundo pecaminoso. Nós vemos que, neste contexto, Cristo nos dá livramentos diário. Deus ele está conosco todos os dias. E milagres estão presentes também. Eles irão ocorrendo em momentos oportunos, não é sempre quando a gente quer. E é de forma aleatória. Deus mostra de formas diferentes a cada um de nós. Nós devemos ficar firmes e constantes na fé, na oração, na busca da palavra, pois somente assim é que nós iremos ter as respostas, né, das nossas súplicas. No tópico 3, Conquistando o Impossível, nós vamos falar aqui de Moisés, né, que Moisés é lembrado. E eu coloco aqui que a morte não serve apenas para interromper a vida. Ela também sepulta os sonhos mais caros, enterra as honras recebidas e, por fim, extingue toda a glória dos homens, transformando-os em matéria em decomposição. Quando morremos, né, simplesmente tudo se vai. As honras ficam, tudo fica. Mas como nós seremos lembrados? Isaías capítulo 40, versículos 6 e 8 diz: Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. As vitórias que Moisés alcançou, elas não foram esquecidas. Josué fazia questão de lembrar ao povo.
E Deus também sempre lembrava ao povo, e a Josué também, sobre a obediência de Moisés. O livro de Josué ele faz questão de demonstrar todas essas ações das gerações anteriores aos heteus, né, para que eles continuassem obedecendo o que foi determinado por Moisés, da lei. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, dos quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Quem tem te ajudado? Quem tem te abençoado? Quem foi que te deu a mão? Não se esqueça dessa pessoa, ore por ela, continue orando. Continue orando. Nunca devemos nos esquecer. As memórias nos fazem lembrar, nos fazem voltar a nossa memória e vermos que o Senhor agiu no passado e Ele vai agir novamente. Nos momentos das fraquezas, que você estiver fraco, que você estiver caído, lembre de quem te deu a mão uma vez, peça ajuda de novo, se for o caso. Deus, Ele quer nos abençoar sempre. Amém? O tópico 2 desse ponto 3 aqui, ele diz que o sol brilha sobre Gibeão. Nós já dissemos isso aqui, que o sol parou. E isso aqui tem um significado, eu queria trazer para nós agora, porque os gibeonitas, eles adoravam o sol e a lua. Essa é uma curiosidade que eu não conhecia. Não tinha conhecimento. E estudando aqui, eu encontrei que eles adoravam o sol e a lua. E quando Deus faz o sol parar e que a lua ficasse detidos, ele construiu um grande testemunho para esse povo, para eles verem quem era o verdadeiro Deus. E isso aqui é tão tremendo que nós podemos ver que nessa mesma localidade onde isso ocorreu, séculos depois, recebia novamente um refulgente, né? Vamos dizer assim, o sol, né? Entre aspas aqui, o brilho sobre si, que era o tabernáculo do Senhor, e foi construído aqui. Foi instalado por Salomão, como lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Isso é interessante. Deus ele já havia feito usado dessa estratégia, né? Vamos dizer assim, estratégia evangelística, anteriormente. Quando Deus faz todas aquelas pestes no Egito, tinha um significado também. Eu vou buscar um exemplo, o rio Nilo, que Deus transformou em sangue, era adorado pelos egípcios. Os animais, os astros celestes, esses objetos eram os objetos de culto, né? De afeto para o povo do Egito. E isso mostrava que só o Senhor é Deus, que quem controlava e quem mandava era o Senhor. Então, que nós possamos ver, Deus tem estratégias extremamente maravilhosas, e Ele demonstra, às vezes, com a própria, com o próprio costume, né, dos outros povos, Deus mostrava para ele que Ele era Deus. Isso é muito importante. No tópico 3 aí do ponto 3, Josué ferindo aí os 31 reis, como nós já dissemos, nos reinos do norte, eles eram os cananeus, né, que moravam na Cisjordânia ali, nesse território aproximadamente. Eles eram constituídos de totalidade de 3 reinos, de 31 reinos mais ou menos, que eram esses 7 povos, como está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. E esses povos, né, todos recebiam o nome ali juntos de cananeus, o mais conhecido, por serem descendentes dos filhos de Cã, dos filhos de Noé. Eles habitavam na terra do oeste ali do Jordão, de Canaã. E todos esses povos eles foram conquistados, né? A terra prometida ela era vasta, ela era grande. Elas foram conquistadas por Josué. A gente pode ler aí em Atos capítulo 13, versículo 19. Vamos fazer essa leitura aqui rapidamente. Atos capítulo 13, versículo 19, que diz assim: E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Então, eram as últimas 7 nações, que eram os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus.
Então, essas 7 nações foram, ao final, né, Deus deu vitória a Josué, ao povo de Deus, e foram conquistados e somado, então, a finalização da terra prometida, de Canaã. E somente Deus, com seu grande poder e misericórdia, poderia ser em tão pouco tempo, vamos dizer assim, fazer com que uma nação saísse de escravos e conquistasse uma terra excelente como era a de Canaã, né? Habitada há muitos séculos por povos bem mais fortes do que eles. Então, escravos vencendo o gigante, vamos dizer. E depois de ver toda essa luta, entende-se o porquê Deus tinha dito a Josué que para dar o seu melhor, né? Como nós já vemos lá, ser forte e corajoso, porque não era uma batalha fácil, não era uma vida fácil nessas lutas, né? Com isso, nós podemos aprender, para concluir a nossa lição, que devemos ser dependentes de Deus. Dependermos do Senhor é a melhor maneira de viver. A nossa dependência de Deus é que vai nos livrar de sermos filhos desobedientes, né? Essa dependência nos guardará de situações das quais poderemos perder ou atrasar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Como podemos manter a nossa dependência no Senhor? Jesus mostra-nos lá em Mateus, no capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Somente nele nós podemos confiar, nada irá nos faltar. Se as lutas vierem às suas mãos, Deus nos livrará. Se obstáculos se erguerem, Deus vai mandar um milagre, o milagre vai ocorrer. Se inimigo se levantar contra nós, contra o seu povo, ele vai enviar anjos para nos ajudar, para guerrear por nós. Então nós temos que ser dependentes de Deus e saber que em quaisquer circunstância ele estará presente em nossas vidas, né? Então nós aprendemos aqui que o povo de Deus ele foi dependente, ele confiou no Senhor. E a confiança, vamos dizer assim como a gente usa no popular, né? A confiança é a base de qualquer relacionamento. E é mesmo. Deus quer a confiança de nós nele. Que nós nos entregamos de coração, de corpo, alma e espírito. E ele tudo fará por nós. Amém? Que Deus os abençoe, meus queridos. Que o Senhor possa abençoá-los mais uma semana. Não esqueçam de marcar a sua presença, né? Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, você que não é, se torne um aluno e que nós possamos estar juntos no próximo domingo, na lição de número 11, juntos para poder aprendermos da palavra de Deus, né? Nós possamos a cada dia estarmos evoluindo na palavra, no conhecimento. Amém? Fiquem com Deus e boa semana. Amém?